Vamos iniciar, então? Vamos, pode iniciar? Bom, a Natália, acho que eu não estou conseguindo encontrar a ata aqui. Também tive um problema com a nossa secretária executiva, que está com problema para entrar. Então, assim, nós vamos fazer a aprovação da ata via e-mail, tá? Da reunião anterior, enviaremos para todos. Já temos quórum, apesar que hoje nós não vamos ter deliberação, então, em relação ao quórum também está tudo ok. Pessoal, a Prefeitura de Araçatuba licitou uma série de trabalhos, inclusive a revisão do plano diretor, a empresa CETEC de Lins, que está executando esse trabalho, e está em processo a revisão do plano diretor. Poderíamos estar fazendo essa reunião presencialmente, infelizmente, devido à pandemia, estamos aqui em formato online, né? A Daniele, dessa empresa CETEC, a gente convidou ela para estar, ou melhor, aconteceu a necessidade dela estar apresentando o processo de revisão do plano diretor, em que pé está, e também coletar informações dos conselheiros para compor o plano diretor. Então, Daniele, fique à vontade. Alguém do conselho gostaria de dar uma palavra antes, pessoal? Se alguém do conselho quiser usar a palavra, não? Meu áudio está cortando? Sim, sim. Está cortando muito? Daniele? Oi. Fale alguma coisa para ver se está cortando o seu também. Bom, vou começar me apresentando, pode ser? Meu nome é Daniele, eu sou engenheira ambiental e civil na Fundação Paulista, né, mantenedora do CETEC, e nós somos contratados para estar realizando a revisão do plano diretor municipal, tá? Tá cortando? Ouvindo perfeitamente. Tá, só um minutinho agora que eu vou tentar aqui verificar se tem alguém que está querendo entrar e não está conseguindo. Eu também escuto a Daniele perfeitamente. Tá, legal. Alguém comentou aqui que tinha gente querendo entrar e não estava conseguindo. Eu só estou tentando o pessoal ver. falou lá no grupo, no Condema. Ah, achei. Só um segundinho. Deixa o pessoal que está tentando entrar também entrar. Da outra vez eu coloquei que não precisava dessa sala de reunião, mas agora apareceu aqui. Vou ter que ficar atento para aceitar o pessoal entrar caso tenha alguém querendo entrar e não consiga. Bom, acho que agora quem queria entrar já conseguiu. Estão todos aqui agora, pessoal. Bom dia a todos novamente. Peço desculpa, mas terei que entrar. Tá. Pronto. Entrou todo mundo. Daniele, pode iniciar novamente, por gentileza. Daniele? Daniele? Podemos iniciar? Oi. Bom, pode iniciar. Agora deu certo. Bom, vou voltar então ao início. Meu nome é Daniele, eu sou engenheira ambiental e civil da Fundação Paulista, mantenedora do CETEC, né, o Centro de Tecnologia. Nós somos contratados pela Prefeitura para estar realizando diversos projetos no município e um deles é a revisão do Plano Diretor Municipal. No grupo também está presente o João Felipe, que é arquiteto urbanista também da nossa equipe. Ele é responsável técnico pelo projeto, também está presente nas reuniões que estamos elaborando em Araçatuba. Bom, o que é um plano diretor? O plano diretor é um documento que regra... Ele é instituído pela Lei 10.257, de 2001, e ele estabelece a ordem pública de interesse social vamos assim, de uma forma mais sucinta, uma forma de a ocupação e o crescimento do município.
O plano de Araçatuba, vigente no momento, ele é de 2006, também foi realizado pela Fundação Paulista no ano de 2006, e a lei, o Estatuto das Cidades, que rege, né, os planos diretores, ele estabelece que os planos sejam revisados a cada 10 anos. Então, o plano vigente está vencido, ele venceu em 2016, e a gente foi contratado para estar fazendo essa revisão. Todas as informações que a gente tem do plano anterior, ele vai ser revisto e ele tem que ser comparado com as informações do novo cenário que a gente encontra no município, né? A metodologia é uma ampla divulgação, porque ele é um plano técnicos da cidade, para conhecer a realidade. Não somos do município, então a gente precisa escutar quem conhece. Então é feita uma ampla divulgação para a população ter conhecimento da importância e da necessidade de participação dessa elaboração. É formado um comitê gestor, onde há representantes da parte municipal, os trabalhos realizados são apresentados e acompanhados por esse comitê gestor. São realizadas leituras comunitárias com a participação da população, onde a gente aplica um questionário e provoca a população a estar respondendo sobre diversos serviços do município, como saneamento, saúde, educação. Devido à situação de pandemia, né, a gente conseguiu realizar 2 reuniões no bairro Alvorada, o outro eu não me recordo o bairro que foi realizado. E aí a gente mudou a tática. Em vez de fazer reuniões com a população, a gente passou para aplicação de questionário. Tinha, né, um questionário online no site da prefeitura, com umas questões para ser respondido, onde a população não precisa se identificar, a gente só identifica o bairro dela, e ela responde questionário também lá na Praça do Gado, Praça do Boi, desculpa, e no Calçadão. Foram 2 semanas, né, de aplicação desses questionários. A gente recolheu em torno de 500 respostas desses questionários. E agora a gente está na parte das leituras técnicas da realidade do município. Leitura técnica, a gente entrevista a parte técnica, a equipe técnica do município. Fez reunião com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Assistência Social. Ontem a gente esteve com a Secretaria de Esportes e Cultura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda temos saúde, educação, ainda temos algumas para estar levantando informações e montando o cenário real do município, um diagnóstico sobre quais os serviços que o município tem, de melhoria para os próximos 10 anos. Uma coisa que eu acho muito importante frisar, nós não estamos fazendo campanha política, nós estamos fazendo a leitura do município, independente dessa gestão ou de outra, o que acontece no município, e ele vai valer para os próximos 10 anos. Então, independente dos que vierem, é um estudo técnico e de trabalho, né? Ele é acompanhado também pelo Ministério Público. Então, após essas leituras comunitárias e técnicas, a gente vai elaborar todo um diagnóstico e vai estar apresentando novamente ao comitê gestor o resultado desse diagnóstico. E vamos voltar a nos reunir com as equipes técnicas para fazer propostas para o município, o que pode ser encaminhado para um instrumento de gestão. Ele vira encaminhado uma minuta de lei para a Câmara de Vereadores, e essa minuta vira uma lei para o município. Então, é uma lei que vai reger os próximos 10 anos. Existe uma lei hoje, do plano anterior, e agora ela vai ser alterada. E todas as leis complementares ao plano, como o Código de Obras, alterada conforme a apresentação do novo plano. Então, as leis anteriores devem ser revogadas, as leis complementares, e criadas novas leis para seguir as diretrizes desse novo plano. Bom, como é obrigatório, tá? A gente colocou aqui uma apresentação, foi divulgado nos sites.
gente preparou, né? Não foi distribuída à população devido à pandemia, né? Esses informativos, mas estavam no site da prefeitura também. Ele fala o que é o plano diretor, sobre como a lei, o que a lei visa, né? Está lá, ordenar o crescimento da cidade a fim de que a malha urbana não ocupe, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, as margens de rios, associação de empreendimentos a fim de se evitar o incômodo de uso futuro. Garantir o entendimento das necessidades básicas dos cidadãos quanto à qualidade de vida e regulamentar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Aí podem me questionar, né? Mas todo município é obrigado a fazer esse plano? Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes ou de interesse ambiental, eles devem fazer esse plano. Ele é cobrado pelo município. Então, Araçatuba tem mais de 20 mil habitantes, então por isso que ele já tem esse plano e agora ele está sendo revisado. Aqui são as apresentações, né, do flyer. Ele é constituído por membros da sociedade civil organizada e membros não governamentais. Ele tem como objetivo acompanhar as atividades desenvolvidas durante a elaboração do plano e nos 2 anos subsequentes, se o plano está sendo aplicado, como se fossem os fiscais mesmo. A gente fez a primeira reunião, foi convidado os técnicos das secretarias da prefeitura e entidades de classe, como o CREA, as ONGs do município, né? Infelizmente, a participação foi baixa. A gente espera que na próxima reunião do comitê, a adesão na participação seja maior. Apesar de ser nomeado membros para o comitê, ele é aberto a quem quiser participar, né? Já que ele é um plano participativo, ele é aberto à população. Então, como a gente vai estar fazendo a apresentação das atividades que já a população que quiser participar, é aberto, ela pode ir lá para ouvir e, consequentemente, nas audiências públicas também. Aqui foi a publicação, né, realizada pela prefeitura, onde nomeia o comitê gestor. Os levantamentos de informação, né, a gente tem um plano anterior, que é um plano que está vigente, apesar de estar vencido, ele é vigente ainda, então a gente tem as leis, os mapas, um diagnóstico anterior, as leituras comunitárias que foram realizadas, as reuniões técnicas que estamos em andamento, a gente pretende encerrar no máximo semana que vem, e aí a gente vai compilar todas essas informações e digitalizar. Então a gente pegou muito mapa na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem uma reunião com a Secretaria de Planejamento. Todas essas informações são comparadas ao plano diretor anterior, a gente vê quais eram as propostas que foram feitas no plano anterior, se elas foram implementadas, se elas não foram, o porquê de não ser implementada, e se ainda é válida essa proposta ou se a gente tem que alterar ela para atender a demanda nova do município. As reuniões com a comunidade, né, no caso a gente foram aplicações de questionário no calçadão. Esse daqui era o cronograma que a gente tinha, né, das reuniões, então foi no Jardim Alvorada e no Jardim Concórdia, lá no Senfica Solar, foram as 2 que a gente conseguiu realizar logo após o Carnaval, e aí a gente já entrou em situação de quarentena, a gente não conseguiu realizar as outras, mas a gente tem todas elas elencadas aqui no nosso... Eu estou passando rapidinho. As leituras técnicas são coletados dados e informações que são sistematizados de forma de tabelas, estatísticas, mapas e pranchas temáticas. O processo técnico é voltado para se chegar a uma conclusão de qual a situação do município. A gente ouviu a população e está ouvindo a parte técnica agora. A gente debate, né? Olha, a população levantou essa situação, condiz com a realidade? Vocês têm alguma proposta para isso? Quais são as dificuldades? É lógico que vai ter muito assunto que é muito específico, que nem na questão de saneamento, na questão de saúde. Então, a gente
faz o diagnóstico dessa situação, leva para a equipe e, dependendo se a solução for muito técnica, a gente encaminha isso, indica a um plano existente setorial, como, por exemplo, resíduos sólidos, existe o plano de saneamento básico, o plano de resíduos sólidos. Assistência social também tem um plano deles. Então, quando é muito específico o assunto, a gente remete a esses planos existentes. A gente faz um estudo também da provável evolução da ocorrência para os próximos anos. Eu fiz uma projeção de população ser vigente até 2030 agora, mas a gente faz uma projeção até 2040 para entender como vai ser o crescimento do município. A partir de 2040, a população começa a alterar o perfil. E o perfil da população hoje já é totalmente diferente da população do primeiro plano. Hoje a gente tem uma população mais idosa no município. Antes era uma população mais jovem. E corrente em vários municípios do estado, tá? Como é que a gente vai elaborar as propostas? A gente vai desenvolver programas e projetos, situações necessárias às soluções das disfunções e tem que estar de acordo com as ocorrências previstas nos cenários para os próximos anos. Como que é feita a gestão e acompanhamento desse projeto? Através de seminares, ao comitê gestor, à população, à equipe técnica da prefeitura. Nesta oportunidade, poderá ser feita alguma alteração, inclusão de algum item, e aí é apresentado a minuta. O resultado final desse plano é a formalização como lei municipal lá na Câmara dos Vereadores, né? Então, é encaminhada a minuta, os mapas dos vereadores, e cabem a eles estarem aprovando esta minuta. Bom, aqui é a nossa equipe técnica, né, que está trabalhando na elaboração desse projeto. Mais à frente, assim, do projeto está eu e o Felipe. A gente está praticamente toda semana aí no município se reunindo com a equipe técnica da prefeitura. E caso, assim, os conselheiros, né, queiram estarem contribuindo com alguma informação pertinente, alguma informação relevante para o plano, para a elaboração, para a revisão desse plano, a gente deixa aqui o nosso contato, a gente deixa aberta a questionamento, se alguém quiser agora fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida quanto à elaboração. Então, apesar de a gente ter feito uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, Marcelo estava presente, Marcelo também é representante lá no comitê gestor, a gente deixa aqui aberto para o pessoal estar contribuindo para a elaboração do plano. Certo, Marcelo? João Felipe, se quiser falar, complementar alguma coisa. O João Felipe Bruna é o responsável Bonisoli, a nossa conselheira pela ONG AGA, ela gostaria de saber quais ONGs foram convidadas para fazer parte do conselho gestor. Você quer responder? O conselho, ele foi elaborado com indicações da prefeitura, né? Ela abriu o convite, falar para vocês que foi uma guerra, a gente foi quase um ano para conseguir indicações de membros para participação do comitê gestor. Que eu me recordo aqui da minha lista de presentes. Bruna, mas o prefeito na época indicou o Clube da Árvore. Então, lá no decreto, que eu saiba, está o representante da sociedade civil, o Clube da Árvore. Gostaria de fazer uma fala também sobre isso. Isso, pode falar, Rodrigo. Oi, Daniele. Oi a todos os conselheiros, bom dia. Essa questão aí, até separei uma pergunta quando você estava falando sobre esse comitê gestor. Na época que isso foi divulgado no CONDEMA, a revisão do plano diretor, nós manifestamos nosso interesse em participar, inclusive de montar câmaras técnicas no Conselho de Meio Ambiente para tratar exclusivamente das propostas dos CONDEMA, né? E isso não foi possível porque, por uma questão aí de embate sobre um ponto específico da cidade, uma canalização de córrego, prolongamento de avenida por cima da PP do córrego, criou muito atrito e eles criaram dificuldades à nossa participação, né? Inclusive, eles tentaram
dificultar nossa participação nesse conselho, nesse biênio agora, mas o Ministério Público acabou garantindo a nossa participação, né? Com um argumento que não é válido nem dizendo que a nossa sede é em outra cidade, sendo que a gente tem atuação em Araçatuba e na região, né? Então, tem legitimidade para participar na cidade também. Enfim, a gente gostaria de manifestar aqui, eu e a Bruna também faz parte da mesma ONG, a gente representa a AGA Brasil. A gente gostaria de oficializar aqui a vocês, então, que não tem esse viés partidário, nem governista, né? Nosso interesse em participar desse comitê gestor, ainda com convidados, mais ativamente, mesmo que convidados, né? Claro, desculpa, seu nome é? É o Rodrigo. Rodrigo. Quando a gente faz o convite, né, para o comitê gestor, a gente seleciona vários grupos do município, né? A indicação da prefeitura, ela aponta quem são e a gente também faz uma pesquisa. E é enviado os convites. Eu recebi a lista já pronta e foi representante, uma entidade de cada, aliás, um representante de cada entidade, que nem tem Cresce, o DOP, Ciclar, OAB, a SAMAR, a Associação dos Engenheiros, aí o Clube da Árvore como entidade ambientalista, a universidade, que infelizmente não teve nenhuma participação da universidade, e o representante do CONDEMA. Os outros técnicos seriam a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, para o grupo não ficar muito grande e ficar muito longas as listas, né, as participações. Porém, é um plano participativo, ele é aberto. Daniele, inclusive, em relação ao CONDEMA, eu fui indicado na época porque era presidente. Agora eu não sou mais e está em gestão uma nova diretoria. Se a nova diretoria quiser indicar um novo nome, né, isso pode ser alterado. Teria que ser alterado via decreto. Porque é um decreto, né? Essas indicações, Daniel, desculpa interromper, elas, por exemplo, fez um chamamento público para as associações civis decidirem entre elas quem seria titular suplente. Eles simplesmente decidiram que tal ONG não vai participar porque não era de interesse deles, tal ONG vai participar porque está mais alinhado com os interesses deles, né? O governo, no caso. Então, não foi de forma democrática essa seleção aí, né? Olha, sobre isso eu não posso falar porque eu não participei dessa situação, entendeu? A gente pegou e passou uma lista de entidades que poderiam participar, que nem a gente fala CREA, ONGs, a gente passa a lista e aí é identificado e enviado o convite. Eu recebi o decreto pronto, mas eu volto a repetir, o plano diretor ele é participativo, ele é aberto, as audiências públicas são abertas, vocês podem, tanto como ONG, tanto como cidadão, tá participando e tá argumentando qualquer situação dentro da elaboração do plano, entendeu? Ok. Foi mais uma contextualização, né? Você falou que é aberta à população na sua fala inicial, né? Sim. A gente gostaria, então, de manifestar esse interesse de receber sempre que for ter alguma atividade, a gente ser pertinente à sociedade civil, a gente ser convidado, né? Com certeza. Eu gostaria até de pedir o auxílio para o Marcelo, quando a gente fizer a próxima reunião, repassar a data para o pessoal e tá aberto, né? É importante, eu fico assim, satisfeita quando a população participa. Infelizmente, às vezes a gente tem que sair catando pelo braço, a população está participando, a sociedade civil. E é difícil assim a população entender, né, a importância da participação deles nesse momento. Quando a coisa fica ruim, não adianta ir lá na internet reclamar. Agora é o momento de fazer o melhor para o município. E assim, não são detalhes. A gente vai falar só sobre o rio, a gente vai falar só sobre a árvore. Não, a gente fala sobre tudo. Então, tem que ter a ciência que é um plano de várias abrangências. É saúde, educação, é segurança, que uma secretaria acaba englobando a outra, né? Que nem eu sei que, fiquei sabendo na última reunião lá com o Marcelo, que toda a fiscalização de meio ambiente é feita com a Secretaria de Segurança do município. Então, uma situação acaba envolvendo a outra. E a gente gostaria muito que a população fosse mais participativa. Claro. Duas coisas. Uma é em relação à formação da Câmara Técnica,
né? O Rodrigo tem as razões dele, né, para estar falando o que ele disse, justificando. Só que lembra, Rodrigo, que apesar de tudo, não só basicamente na época, eu pelo menos particularmente já estava envolvido em vários outros trabalhos, né, inclusive com a questão do plano de educação ambiental. E assim, o Rodrigo, com toda razão, queria formar a Câmara Técnica, mas no caminhar naquela época seria uma Câmara Técnica onde participaria eu e ele praticamente. Né? Nós até formamos a Câmara Técnica para tentar fazer o plano de Mata Atlântica e, assim, acabou que não vai ter envolvimento das pessoas, não vai ter envolvimento e me sobrecarregaria muito e, assim, eu não fui tão a favor naquela época para criar a Câmara Técnica, Rodrigo. Hoje, até tem a nova diretoria, pode ser proposto e trabalhado porque está em curso o estudo e a revisão. E, boa sugestão, Marcelo. Boa sugestão. Acho que é pertinente. A gente tem não grupo de urbanistas, né? Sim. Eu não fui a favor naquele período porque não era algo que eu ia dar conta de abraçar, como eu abracei na época a elaboração do plano de educação ambiental. E em relação à fiscalização, Daniele, nós temos uma fiscal concursada que atua. Só que, devido à questão dos ecopontos, que tivemos que contratar mais pessoas para pôr em funcionamento, não foi possível a contratação ainda esse ano e nesse período de mais fiscais. Então, assim, a gente tem uma fiscal ambiental, ela atua, multa, faz todo tipo de AIA, faz todo o procedimento de fiscalização ambiental, só que ela depende muitíssimo da atuação da Guarda Municipal, principalmente em campo, em loco, porque eles fazem os boletins de ocorrência e encaminham para a fiscal. E aí, a partir desses boletins, ela faz as notificações, o trabalho dela de fiscalização ambiental. Muitas vezes, quem faz a abordagem e o registro da ocorrência, de fato, é a Guarda Municipal, mas passa por todo o trâmite por uma fiscal concursada com todos os seus requisitos de fiscal ambiental. Vocês explicaram a situação. Eu até entendo assim que para uma fiscal eu fiquei surpresa, parabenizo a Secretaria de Meio Ambiente, porque são 3 técnicos para dar conta do município do tamanho de Araçatuba, com tantas ocorrências que a gente sabe que tem. E, inclusive, a gente comentou, né, que são casos comuns em vários municípios. A gente sabe do risco que a fiscal, às vezes, está abordando em alguns locais mais afastados, como que a população, às vezes, reage diante de uma autuação. Eu só estava colocando um exemplo, assim, de como a secretaria não trabalha sozinha, ela depende de outras secretarias, são assuntos interligados, entendeu? Não minorando a sua fiscal. Eu falei novamente, dou parabéns para a sua equipe que faz muito, tendo uma equipe tão reduzida com uma demanda tão grande de serviço. Daniele, eu queria fazer uma pergunta também em relação à questão da participação popular, né? Você bem colocou da importância dessa participação e mostrou para a gente na sua apresentação o cronograma das reuniões, né? Com as pessoas, né? Com a comunidade, nos bairros, enfim. E você citou também que com a pandemia não foi possível realizar todas as reuniões, né? Gostaria de saber qual estratégia foi pensada para que houvesse de fato essa participação popular nesse contexto de pandemia, por favor, tá? Obrigada. A gente ficou muito preocupado quanto a isso. As 2 primeiras reuniões foram bem participativas, a gente teve cerca de 30, 40 pessoas, um número assim que até me assustou. Geralmente a participação é de 10 pessoas, 15 pessoas que a gente sai catando pelo braço. E aí, diante da situação que a gente via que o município estava naquela faixa laranja, vermelha, né, da pandemia, a gente enviou um ofício ao promotor do município questionando se a gente, através do site da prefeitura, e abordar a população a partir do momento que o comércio reabrisse. E o Ministério Público não se opôs à situação, colocando toda a responsabilidade da questão de segurança sanitária, questão de saúde, da preservação da população e dos técnicos que estariam na rua na nossa responsabilidade.
o questionário, passou o questionário para o sistema de Google Forms, né? Disponibilizou no site da prefeitura. O link ainda está lá, mas eu já fechei, porque eu preciso encerrar a parte de diagnóstico. Então, a gente já encerrou essa coleta de dados. Caso seja do interesse de algum participante tá respondendo esse questionário, a gente encaminha via e-mail, solicita que me envie um e-mail aqui nesse daniele.ferreira, a gente encaminha um questionário. E na população a gente fez via sistema tablet, né? A gente tinha 5 técnicos no calçadão e ali na Praça do Boi, onde tinha uma concentração maior de pessoas devido à fila da Caixa Econômica Federal. Foi onde a gente conseguiu abordar a população, já que ela estava parada ali esperando, ela respondia, porque você parar uma pessoa que está circulando no calçadão, está fazendo compras em supermercado para responder um questionário, eles população que estava parada ali, que às vezes estava sentada no banco, muito idoso respondeu que eles ficam ali no banco do calçadão o dia inteiro sentado, né, amanhã. Então a gente conseguiu pegar essa população e foi aprovado pelo Ministério Público, né, no caso o promotor não se opôs a essa situação. A gente enxergou essa maneira. A gente não poderia reunir a população, mas poderia abordar individualmente cada um na rua. Foram cerca de preenchidos entre os online e entre esses do nosso sistema tablet. Legal. Daniele. Pode repetir o número, por gentileza, que falhou, pelo menos para mim. Aproximadamente 500. Eu não tenho o número exato anotado aqui, que está sendo compilado. São 2 planilhas, né? Mas foram aproximadamente 500 questionários respondidos. Daniele, gostaria, acho que não é tão pontual aí a eu gostaria de, então, a gente dar encaminhamento dentro do Pondema para a formação dessa Câmara Técnica, porque na ONG que a gente faz parte, a AGA Brasil, tem alguns estudantes de arquitetura e urbanismo, né, que eles adoram essa parte de urbanismo, né, acho que vão seguir por essa linha aí quando se formarem. E a gente saiu visitando os córregos da cidade, paramos os principais córregos urbanos, né, e o pessoal está sedento por participar disso. Inclusive, alguns estudantes já fizeram projetos para a prefeitura mesmo, né, de urbanismo, requalificação urbana de espaços públicos. E aí eu acredito que tem um material humano aí, jovem, mas cheios de propostas e gás novo, né, para vir com o olhar dessa nova geração aí que está se qualificando, né. E aí, que é o Dindo hoje, acredito, o Wallace não está, né? O Wallace, ele entrou no comecinho e ele foi num local e está vindo aqui na secretaria, ele falou. E a Kátia está com o velório. Tá. Então vamos ficar suspenso aí. A hora que ele chegar, talvez a gente deixe como proposta aí para os demais conselheiros, a gente fica até à disposição para ser um dos membros dessa Câmara Técnica também. Olha, só por questão de orientação, se for criar uma Câmara Técnica, for muito burocrático, demorado, a gente aconselha, então, que seja reunida esse grupo, independente de Câmara Técnica, e a gente montaria uma reunião para estar ouvindo vocês, porque a gente precisa encerrar o diagnóstico, precisa ouvir ainda algumas secretarias, acho que tem 2 secretarias, 2 ou 3 pendentes, e compilar todas essas informações. A gente tem um cronograma a ser cumprido com o contrato, né? Então, se vocês verem que é muito burocrático a elaboração dessa Câmara Técnica, se organizar para na próxima semana a gente está agendando uma reunião aí e está ouvindo toda a equipe, toda o pessoal que gostaria de participar. A gente poderia fazer uma presencial, uma online, para a próxima semana, se possível. Vamos fazer isso? Então, acredito que é mais pertinente. Seria interessante ser pelo Condema até para valorizar o trabalho da gestão desse biênio, né? Mas pelo tempo realmente pode criar empecilhos, né? Eu acho legal essa proposta, Daniele. Vamos montar esse grupo, então? Eu aguardo vocês aí. Do dia para a semana que vem a gente não tem agenda fechada ainda. A gente está aguardando um retorno. Eu preciso ver com o João Felipe também se ele tem alguma coisa para a agenda da semana que vem, mas a gente está aguardando 2 secretarias confirmarem. Elas ainda não confirmaram nada. Semana que vem tem um feriado na segunda, né?
Mas aí os outros dias, na minha agenda está aberta, não tenho nada. Se o João Felipe também, vocês puderem se programar para a próxima semana, a gente já está se reunindo. Maravilha, eu vou propor lá nos grupos, a gente já tem uma lista de propostas já, inclusive. É questão de colocar no formato e a gente conversar com vocês, então. Coisa Com certeza. bem prática, né? Vai ser muito Obrigado. bem-vinda a colaboração do grupo. Qual é a data, Daniela, para a conclusão dos trabalhos? Olha, a gente pretende depois que a gente elabora todo o prognóstico, ele elaborar a minuta, fazer as audiências e está protocolando ainda esse ano na Câmara Municipal, né? Por causa que eu acho que eles entram em recesso, então a gente tem que observar a questão do recesso, a gente precisa cumprir esse cronograma. Para falar bem a verdade, assim, a parte mais demorada foi a questão dos questionários enviados à secretaria. Eu sei que com a pandemia estão trabalhando home office, às vezes tem equipe afastada, então a gente teve um pouco de dificuldade nessa questão do diagnóstico de estar reunindo as equipes, mas agora está andando, a gente pretende encerrar no máximo semana que vem essas reuniões para continuar escrevendo, que nem a gente já tem coisas escritas sobre assistência social, que foi a primeira equipe que devolveu o questionário, que se prontificou a estar recebendo, conseguiu reunir toda a equipe para estar recebendo os técnicos do CETEC. A gente tem elaboração de mapas, então são bastantes informações. Se vocês já tiverem mapas que possam colaborar e quiser já encaminhar por e-mail, fiquem à vontade. Mapas, planos, qualquer coisa. Justamente isso que eu ia falar, para o pessoal ter uma ideia. Marcelo, tem gente querendo entrar. Ah, é? Acho que lá a Mônica. Tá, vou verificar aqui. Mas, E assim, pode ser que tenha mais. Só falando aqui, pessoal, essa questão dos mapas, né? A gente passou para a Daniele um mapa que eu e o Lucas, o pessoal aqui da secretaria vem estudando, sobre, por exemplo, a ampliação da abrangência das áreas de especial interesse ambiental. Uma das propostas que a gente elaborou e encaminhou como secretaria para esse novo plano é a expansão da área de especial interesse ambiental para toda a montante da bacia do Ribeirão Baguaçu, abrangendo inclusive a área rural, porque é o nosso manancial, né? E ele não tinha toda a sua bacia de drenagem da montante em direção à nascente protegida como área especial de interesse ambiental. Então, e aí foi, né, passado o mapa em KML para que eles possam adiantar essa sobreposição de mapas para o estudo, tá joia? Então, assim, é um exemplo de uma ação que a gente... Um exemplo de ação que a gente já indicou no plano, aqui como secretaria. É verdade. Esse plano aí, né, Marcelo? O antigo, ele pegava só da rodovia para cima, né? E da rodovia para baixo, a parte urbana, ele não considerava. Era uma falha, realmente. Obrigado, Fer, por lembrar. O pessoal que não conseguiu entrar, tá todo mundo agora online. Pessoal, quem mais tem contribuições? Né, nós pegamos firme também com essa questão da área de especial interesse ambiental no entorno, né, dos pontos, mantendo essas áreas de especial interesse ambiental no entorno do aterro sanitário, da área de tratamento de esgoto, né, para que a gente não tenha problemas com construções e interesse imobiliário no entorno desses equipamentos de saneamento, que tem um limite aí, 1.000 metros de distância para não poder construir. Nós também citamos as áreas que podem se tornar futuros parques, né, devido, por exemplo, àquela área da cabeceira da nascente do Córrego Machadinho, entre os bairros Traitu e Cláudio Norcinte,
tem potencial para se tornar novos parques urbanos, tá? Isso são algumas das questões que a gente discutiu e reafirmou para constar nesse novo plano diretor do município. Alguém mais tem alguma sugestão, alguma contribuição importante para fazer nesse sentido, para que conste, né, no plano diretor? Vai, pessoal, oportunidade agora. Ou se vocês quiserem colocar via e-mail, a gente vai estar recebendo aqui e considerando as informações encaminhadas também. Marcelo, você está gravando a reunião? Sim, a reunião está sendo gravada e vai ser publicada no canal do YouTube do Conselho. Ah, tá. Daniela, eu caí. A proposta da reunião hoje era apresentação, era também receber propostas? A apresentação do plano, né, do trabalho que está em andamento e receber propostas também, mas fica aberto a encaminhar via e-mail. Como eu falei com o Marcelo, eu estou em Lins e eu tenho uma reunião 10h30 com a Ariela lá na prefeitura. Então, daqui a pouco eu tenho que sair daqui para pegar a estrada para cumprir essa agenda que já estava marcada já. Ótimo. Gente, preparei uma listinha aqui, só que não ficou muito pequena de propostas. Então deixa para mandar por e-mail. Manda por e-mail, por favor. Tá bom. Mas se você quiser citar alguma coisa, até para ficar registrado na ata. Ainda a gente tem um tempinho aqui. Ah, então legal, vamos lá. Marcelo falou sobre a nascente do Machadinho, né? Acho que é o nosso principal córrego urbano, que está praticamente todo urbanizado e todo dentro da área de expansão urbana, pelo menos, né? E ali, entre a confluência ali, ele forma um cinturão, já que dá para formar um parque urbano em forma de cinturão verde ali, com vários equipamentos, né? Que vai o córrego Iporã até a Lagoa Jussara, aí pega o linhão, né, da JK, vai até a nascente contribuinte do Machadinho e o linhão passa na nascente principal do Machadinho também, que aí pelo córrego desce até a área especial de interesse ambiental do Machadinho. E continuando pela Pompeu, até onde ela faz intersecção com a Café Filho, isso forma aí um cinturão muito bacana para colocar uma arborização mais robusta, né? Preparar essas áreas de expansão urbana para esse parque que vai mesclar um parque linear nos córregos com as nascentes, né? Provavelmente aí estruturas de contenção de água da chuva, retenção e detenção, né? Para combate às inundações. E também questão de córregos ali dois pontos importantes que é bom registrar. Córrego Água Branca, né? Da parte do lado que é do município, prevê aí um corredor de biodiversidade para a questão da expansão urbana, visto a Mata do Cautra ali, né? E que não tem uma APP muito robusta até da Mata do Cautra e até o Ribeirão Baguaçu, onde já tem uma APP mais um estágio mais avançado de recuperação, né? Que mais de córregos, vários Nessa outros questão pontos. aí, Rodrigo, nessa questão eu não sei se envolve a questão do plano diretor, Daniele, mas, por exemplo, toda a faixa de área de preservação permanente desse córrego Água Branca, aos fundos do bairro Água Branca, e que já é divisa com Birigui, não é reflorestado. E até esse ano a gente tentou levar as compensações ambientais de obras para aquela área, e são áreas que já estão comprometidas com antigos TCRAs, muito antigos, e até hoje não cumpridos. Ou seja, a área está comprometida, eu não posso plantar nela para valer como compensação, e não é só essa área que está com TCRA antigo e até hoje não cumprido. Eu não sei como que isso poderia ser resolvido no sentido de plantio, né? A única solução seria plantar nessas áreas por conta própria da prefeitura, né? Não sei se isso seria
entraria em alguma Olha, estratégia do plano diretor? Porque essas áreas hoje estão lá disponíveis para plantar, mas sem plantar. talvez seria o caso de entrar com o Ministério Público, né? Porque a CETESB, que emite esses TCRA aí, eles tá vinculado ali e eles têm uma equipe defasada para conseguir vistoriar todos os protocolos, né? Então, eu acredito que acionando o Ministério Público para questionar ou cobrar os responsáveis por essa implantação desse TCRA aí, e se for o caso, a pessoa pagaria uma multa e aí essa multa poderia ser revertida para o município como subsídio. Mas no caso é a própria prefeitura, são áreas verdes da prefeitura. A própria prefeitura? Sim, são áreas verdes da própria prefeitura, né? Mas o TCRA é responsabilidade da prefeitura ou é parceria com alguma outra? É da prefeitura, mas é de 1990, 2000, 2005, né? Gestões antigas não cumpriram e a área está comprometida. É uma responsabilidade do atual prefeito, de certa forma, mas tem uma grande responsabilidade de antigos gestores. E, às vezes, assim, a gente tem compensações para fazer e não pode fazer nessas áreas. Porque elas já estão comprometidas, né? Seria interessante estar se reunindo com a CETESB antes de ir à promotoria e verificar a possibilidade, o que pode ser feito. Você vai ter que cumprir esse que está lá, apesar de ser antigo e não foi cumprido, ou se pode fazer um novo. Porque, às vezes, o que pode acontecer, né? Antigamente, o TCRA exigia 2 anos só de acompanhamento. Hoje já são 3 anos, que se foi identificado que 2 anos você não consegue colocar as mudas ali e elas se estabilizarem. Então, é solicitado 3 anos. Talvez provando, justificando corretamente para a CETESB, consiga alguma ação referente a isso. Mas o importante é levar a CETESB e conversar com a CETESB as possibilidades. Porque se for deixar passar, vai passar igual as outras prefeituras, os outros mandatos passaram, entendeu? Vai só postergando e nunca é executado. Isso é interesse da população, né? Tem outras propostas aqui, uma que eu acho muito importante, a questão dos fundos de vale. A nossa legislação, ela é até boa na questão de fundos de vale, mas ela se restringe ao Código Florestal, né? Para o meio urbano, tem umas particularidades, né? Eu acredito, então, que além da APP geralmente de 30 metros dos córregos, os fundos de vales urbanos, principalmente das áreas onde vão surgir novos loteamentos, tem uma área também pública, além da APP, que pode ser mista as funcionalidades dela como sistema de lazer, etc. Além dos 30 metros da APP, ou 50 se for nascente, né, ter mais uma faixa para esses usos diários, como faixa sanitária. Eu sugiro até uma medida maior do que mais 30 metros, talvez mais 50 metros, né, no geral. Que se for ver todas as cidades que têm um planejamento um pouco mais integrado aqui, no nosso caso, no Brasil tropical, além da APP de 30 metros, tem mais uma faixa de sistema de lazer aí, ou outras funcionalidades para essa faixa não edificante, né? Na beira de córrego, formando os parques. Tem ciclovia, meios de locomoção não motorizado, né? Ciclovia, para a pessoa fazer o transporte dela a pé mesmo, percurso, né? Sistema de lazer. Araçatuba canalizou praticamente todos os seus córregos urbanos, né? Só que a cidade ainda vai crescer mais um pouco para outras microbacias, principalmente ali da região norte, ali, Tropeiros, né? E acredito que a gente precisava melhorar essa legislação nesse ponto. E também, não sei se eu estou certo em relação à legislação, talvez o pessoal do planejamento pode me dar uma informação melhor, mas condomínios em glebas que não foram loteadas, por exemplo, o MRV pega uma gleba grande que não fazia parte de um loteamento. Eu não sei como é a questão da disponibilização de áreas públicas, né, a contrapartida. Às vezes 20%, 10% de área verde, 10% de sistema de lazer, 5% de área institucional. Já quando não é um loteamento, eu não sei como fica essa questão. Isso provoca um adensamento, se não tivesse contrapartida em áreas públicas, né, provoca um adensamento e falta de equipamentos urbanos, como é o caso de alguns prédios da MRV,
que foi feito, tenho certeza se aquela gleba era loteada, ou seja, que já deu os percentuais dela, ou se era uma gleba que não havia sido loteada e se houve contrapartidas, né, em questão de áreas públicas. É um ponto. E acredito também que a gente precisa delimitar, mais do que área de especial interesse ambiental, lá nas áreas de mananciais, de fato, viu, Marcelo? Além de área de especial interesse ambiental. Não sei se cabe no plano criar uma categoria dessa, o Daniele. A Daniele caiu e está tentando voltar, Rodrigo. Ah, tá. Bom, pessoal, aqui é o João Felipe que está falando. Bom dia a todos. Na ausência da Dani, eu respondo por vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, eu estava escondido aqui na reunião, só tomando nota dos comentários, mas pode ficar à vontade para a gente continuar. Ah, joia. E, bom, aí os outros pontos são praticamente... as calçadas, muito importante, novos loteamentos, eu acredito aí para a questão da arborização urbana, que é tão deficiente a cidade, não só por falta de vontade política, mas também por conflito com a infraestrutura urbana, né? Não só, não estou dizendo dessa gestão, mas ao longo de todas as gestões não houve uma política suficiente para a gente ter uma arborização adequada na cidade, né? Isso é um processo de longo prazo. Eu acredito Rodrigo, para novos loteamentos... Oi. pode falar. Termina que eu vou fazer uma introdução nessa fala sobre arborização, mas termina de falar a sua ideia. Legal. Nos novos loteamentos, pelo menos, ser obrigatório aí, ser determinado uma calçada de pelo menos 3 metros, né? Porque há indicações de calçadas menores serem suficientes, mas a maioria das indicações técnicas colocam a calçada mínima de 3 metros para ser possível uma arborização mais compatível com todas as exigências e equipamentos urbanos, né? De mobilidade, conflitos com água, luz, telefone, etc., né? Iluminação. Beleza, Marcelo. Não, é que a questão nesse quesito da arborização, dentro da própria licitação que a CETEC foi contratada para revisar o plano diretor, são, se eu não me engano, 10 serviços. O João do grupo, que está aí também, da CETEC? Isso, exato. São 10 Exato. serviços, João? Não sei te falar de todos eles. Eu sou especificamente de um dos serviços que é o plano diretor, mas Perfeito. Eu sei que existem o SIG Arbóreo, existe cadastramento imobiliário, entre tantos outros aí. Isso. Um deles é o levantamento da arborização. Então, a CETEC já está com a equipe em rua fazendo o levantamento, né, georreferenciando cada árvore com diagnóstico. Então, assim, nós vamos ter, no final desse trabalho, toda a atual arborização da cidade num aplicativo no celular, entendeu? Um banco de dados completo com todas as árvores da cidade levantadas e com diagnóstico mínimo. Então, a gente vai conseguir até enxergar que área da cidade está com mais ou menos arborização para orientar as políticas públicas. E também está incluso a CETEC nos entregar pronto o plano municipal de arborização urbana. Então, dentro dessa revisão do plano, também está prevista a entrega do plano municipal de arborização urbana. Bacana, Marcelo. Legal saber essas informações. Fico feliz que nossa cidade precisa muito mesmo dessa gestão aí, cara. Parabéns para a equipe. Mas eu reforço aí a questão das calçadas. Por exemplo, a gente vai em alguns bairros novos, né, principalmente os populares saiu, a gente vê uma rua de largura, às vezes, de 10, de 12 metros, com uma calçada de 2 metros, às vezes um pouquinho mais, né? Que, quer dizer, é uma rua local, não tem um fluxo grande de veículos, né? Só o fluxo local mesmo. Poderia ter uma calçada maior para caber uma arborização de porte médio, até de porte alto, né? Mas por a calçada ser estreita, restringe essa possibilidade de uma arborização mais robusta, né? Então eu acho que a gente deveria colocar aí essa questão do sistema viário, que tem um percentual mínimo aí de sistema viário quando a pessoa faz loteamento, né?
conjunto habitacional, que as calçadas tivessem no mínimo 3 metros de largura, né? Essa é a proposta principal aí para ajudar na questão da arborização. Pessoal, o meu computador está travado, apesar da transmissão estar continuando, e eu não estou conseguindo aceitar o pessoal que caiu e está tentando entrar de volta. A Dani, ela informou que ela não está conseguindo retornar. Exatamente, porque não está abrindo a tela aqui para mim, para que eu possa aceitar quem está querendo entrar. Se eu mexer mais aqui, vai desligar e vai cair tudo. Como que é complicado, né, essas tecnologias. Mas ela disse aqui para mim que vai pedir para você encerrar, João. Tá ok. Para a gente ter como encaminhamento, então, da nossa conversa de hoje, eu acho que hoje, na verdade, é uma reunião de primeiro contato, assim, né? A Dani já conversou com o pessoal da secretaria algumas vezes, mas com todo o conselho, eu acho que é o nosso primeiro contato. Então, essa reunião, que é muito importante, que ela não se encerra por aqui, né? Ela continua aí nos outros meios virtuais. Então, peço para que todo o restante do conselho que tenha outras propostas, outras sugestões ou eventual material aí que a gente possa aproveitar nesse plano, que nos remeta por e-mail, né? Se necessário, a gente faz outras conversas também online aqui. A gente está nessas últimas semanas aí de elaboração dessa parte de leitura técnica. Então, todo mundo que tiver algum material produzido, que tiver algum estudo já feito, que tiver qualquer tipo de proposta, que fique à vontade para nos encaminhar. Tá? O e-mail da Dani, acho que todo mundo pegou na tela anterior lá, né? Sim. Todo mundo anotou? Tá. Sim. E aí quem também, né? Algumas outras ONGs que porventura estejam representadas aqui dentro do Conselho, que também queiram marcar alguma conversa à parte, que queiram encaminhar algum tipo de proposta, também é só entrar em contato com a gente lá por e-mail, que a gente está totalmente à disposição para fazer essas conversas. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer uso da palavra? Marcelo, Talão. Oi, Talão. Bom dia, senhores do Conselho. Bom dia. Bom dia. Bom, em relação Bom dia. a esse processo da revisão, quer falar alguma coisa, Talão? Então, a equipe técnica do CETEC, né, que foi contratada aí para poder fazer esses trabalhos do GEL, e hoje nós estamos focados aí na revisão do plano diretor. O pessoal que quiser mandar pode deixar comigo aqui também, tá? Porque eu sou o gestor desse processo aí e venho acompanhando diretamente. Então, qualquer sugestão, qualquer projeto que alguém queira apresentar, pode deixar aqui no planejamento e eu entrego diretamente aí para a Dani e para o João, tá? Porque a gente tem uma linha de acesso direto. Quanto à questão da metragem de calçada, via, que o Rodrigo citou, dá um pulinho aqui, o Rodrigo Sela. Nós já estamos fazendo isso, tá? Nós já estamos alongando as ruas, nós já estamos solicitando os projetos aprovados que seja a metragem da calçada maior. Você está vendo nesses loteamentos aí, mas são os antigos, que tem essas calçadinhas de meio metro, 1,5 metro aí. Se você passar Maravilha. ali no Concórdia hoje, você vai ver vários empreendimentos da MRV que obrigatoriamente a calçada já está a 3 metros. Tá? Então, isso é uma preocupação muito grande do prefeito, da prefeitura e da Secretaria de Planejamento aqui. Essa parte de mobilidade urbana. Beleza? Maravilha. Feliz em saber, Talão. Parabéns aí para vocês aqui. E vamos colocar isso aí na lei também. É ótimo. Não, já faz parte do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que o João e a Dani eu acho que já fizeram até uma reunião lá com a Secretaria de Mobilidade, tá? Quais são os maiores problemas encontrados aí na questão de mobilidade urbana do município.
Vai estar constando, sim, senhor. Fique à vontade. Mas estamos à disposição aqui, Rodrigo. Você pode vir. Legal. A gente mostra os projetos aprovados. Questão de Maravilha. arborização também, Rodrigo. Se não tiver uma árvore plantada na frente da casa, não sai o habite. Isso é lei já, tá? Sim, conheço. Existe uma lei já Tá, para não, isso. uma dúvida que eu tô, não sei se é o momento, o pessoal precisa encerrar lá, mas de repente pode continuar a reunião do Condema e a gente tirar outras dúvidas, né? Aproveitando aí a disposição, né? Mas você pode vir aqui nas suas dúvidas, Rodrigo. A porta está aberta. Traz meia dúzia de pão de queijo, uns 2 litros de cappuccino. Beleza. Sana Vou todas fazer as uma suas visita dúvidas, aí. meu querido. Beleza, tá Fica à bom. vontade. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Mas é legal mesmo, esse processo da aprovação dos novos loteamentos, a gente vem sendo bem firmes. Aqui também na Secretaria do Meio Ambiente, a gente tanto aprova o projeto de arborização para que aquele condomínio, o loteamento, corra, o processo se desenvolva, e até depois, quando vai ser cadastrado no Grapoab, a gente vai fiscalizar se aquele projeto aprovado de arborização ele foi realmente implantado como o projeto aprovado. Então, porque a gente divulgou o plantio de 17 mil árvores, e aí às vezes alguém vinha perguntar, onde vocês plantaram, né? É porque a gente fez essa conta incluindo as doações, os plantios voluntários da própria secretaria, os plantios do habite-se, que é quando a pessoa vai pedir habite-se, mas principalmente os projetos aprovados de novos loteamentos, né? Alguns loteamentos, inclusive, a gente, desde a gênese dele, vem discutindo com o empreendedor para ele pegar a parte ambiental e transformar aquilo que tem de meio ambiente ou que ele vai implantar como um diferencial do condomínio. Então, até muitos condomínios hoje, você vê a propaganda, eles citarem lá área verde, contato com a natureza, né? Porque muitos condomínios aprovados nos últimos anos foi trabalhado muito forte a questão do projeto de implantação da arborização nesses novos condomínios. Eu poderia fazer uma pergunta, por gentileza? Com certeza. Está aberto o microfone, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia os membros. Flávio. João Felipe, estivemos ontem à tarde aqui, uma tarde maravilhosa, ele junto com a Daniele. Nós tivemos a oportunidade de conversar muitos assuntos. Portanto, colegas do grupo, fiquem à vontade em fazer as suas contribuições para o João e para a Daniele. São pessoas extraordinárias que têm todos os ouvidos abertos para poder receber as sugestões que forem interessantes para a revisão do plano. Ô João, ontem nós conversamos e eu fiquei com uma pergunta depois Eu acabei não perguntando para você, e eu peço desculpas e perguntar assim no grupo, mas eu acho que é uma questão que todo mundo quer saber. Até quando vai essa fase de ouvir a sociedade? Porque eu estou fazendo nesse momento um chamamento ao GERAR, que é o grupo de empreendedores, né, de Araçatuba e região, e como participante da comissão e participante do GERAR, eu estou fazendo um chamamento, mas eu fiquei perguntando aqui. Se eles perguntarem assim, até quando? Eu não sei responder. Socorro, desculpa. Olha, formalmente a gente gostaria de estar encerrando isso no máximo aí em 15 dias, né? Por quê? Porque quanto mais a gente levar isso adiante, menor é o nosso tempo depois de discutir sobre as propostas. Essa etapa que a gente faz é uma etapa que a gente chama de diagnóstico, né? Uma leitura técnica. Por mais que a gente faça a captação de propostas, a gente ainda não está discutindo propostas, né? Então a gente está captando, está ouvindo, para depois agregar isso tudo no material, que a gente vai voltar a consultar esses órgãos que mantivemos contato. Então, o quanto mais rápido, né, sem logicamente querer apressar e fazer um diagnóstico ruim, mas o quanto mais a gente se alongar no diagnóstico, menor é o nosso tempo depois para debate de propostas, que em geral é o mais produtivo, né? Em geral é onde a gente mais vai ter participação, onde a gente mais vai ter fala. Então, quando eu disse que essa reunião de hoje ela é uma abertura, na verdade ela é de fato uma abertura. A gente está aqui hoje para ouvir
mas depois a gente vai voltar a discutir aí já com texto escrito, já com proposta, debater sobre situações já concretas, né? Então, é Rodrigo, né? Desculpa, o colega que falou um pouco sobre as calçadas. Rodrigo, né? Para a gente pressar o R aqui. Então, essas propostas que ele fez, a gente vai discutir sobre elas, aí depois nós vamos apresentar para ele essas propostas já no sentido de texto, né? Já compilado em mapas e situações mais concretas. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Flávio, dá uma parte? Sim, pois não, Talão. Ô Flávio, em questão dessa até quando vai, existe tinha que estar existindo por parte da imprensa do município uma divulgação muito abrangente, tá? Mas nós estamos com dificuldade lá com a nossa imprensa, porque ela não está dando o valor devido. Eu vou falar isso aqui em alto bom som, porque tudo que pede lá, nada faz. Mas nós temos um link no site da prefeitura, bem na página inicial, tem um quadradinho com um livrinho lá escrito Revisão do Plano Diretor. Se você pegar esse link e mandar para esse grupo seu aí, você pode acessar ele direto e responder o questionário, dando sugestões, tá? Para quem também no grupo aí quiser, tá? Existe um link na página da prefeitura que está escrito Revisão do Plano Diretor. Transmita esse link para o pessoal, Flávio, faz favor. Boa. Obrigado pela sua sugestão, Talão. Obrigado mesmo, de coração. Eu acho que a Daniele, ela comentou que esse link aí, o formulário já encerrou, hein, Talão? Dá uma confirmada aí com o João. Já encerrou, mas ainda continua. Desculpa, eu não percebi. Encerrou, João? Ela comentou isso mesmo no começo. O link está lá, mas o formulário a gente encerrou para poder fazer a compilação das respostas. Se ele ficar aberto, a gente consegue fechar, compilar. Mas uma sugestão, de repente, a gente abrir um outro link lá para fazer coleta de texto livre, sem ser necessariamente um formulário. Tá? Então, não, é que o link ainda tá funcional, entendeu? E eu não peguei essa parte, eu cheguei atrasado. Me perdoe, o link está gente. aberto mesmo. Eu estou nesse momento no link aqui, e quando você clica em cima, ele pede para baixar aquele Participa Cidadão, que é um aplicativo lá no Google Play, que foi utilizado alguns dias atrás, né? Agora, eu não sei se ao baixá-lo, há a permissão para fazer a inserção de qualquer tipo de dado. Eu estou atualizando ele aqui neste momento. Ele pergunta aqui, olha, é a primeira vez? Eu vou tentar fazer o cadastro, daqui a pouquinho eu dou a resposta para vocês também. Já vou aproveitar e fazer isso online. Tá. Pode continuar a prosa aí, meu irmão. Obrigado. Em todo caso, o que a gente pode fazer, de repente, é substituir o formulário. O formulário, eles são perguntas mais objetivas, né? Tem a qualificação da pessoa, para um formulário de respostas mais livres, de repente por temas. Então, podemos estudar, tentar fazer isso. Não, mas aí não vai atrapalhar o trabalho de vocês, João? Não, pelo contrário, Talão. O problema do formulário é que ele vira dado estatístico, né? Então a gente tem que encerrar para poder compilar. Sendo um texto mais livre, a gente vira isso um compilado de propostas. Você pode fazer o pessoal também direcionar para a câmera técnica. A câmera técnica depois, também. Todas as sugestões podem ser entregue aqui para nós ou para vocês, que a gente apresenta na câmera técnica, onde vai ser discutido pelo diretor, a revisão. Perfeito. Certo, Flávio? Show de bola. Perfeito. Você faz parte da câmera técnica, né, Flávio? Faço. Então, pode trazer. Mais alguém, pessoal, quer fazer uma sugestão, alguma dúvida? Olha, pelo que eu percebi aqui, só para finalizar, eu tentei fazer o acesso... Desculpa, Marcelo. Tentei fazer o acesso aqui, mesmo eu atualizando o aplicativo no Google Play aqui, ele não permitiu mais que eu fizesse qualquer tipo de inserção de informações. João. Obrigado, Flávio. Valeu, Talão. Pessoal, vamos encerrar então a reunião? Estou à disposição do senhor Marcelo. Eu também.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a Daniele e ao João por estarem aqui hoje fazendo essa apresentação, divulgando e, né, disseminando essas informações. Como vocês viram, nós estamos na fase aí do diagnóstico, que está quase para ser encerrado, e ainda vão ter esse período para as propostas. Eu creio que hoje já, dentro desse assunto da revisão do plano, vão sair daqui alguns encaminhamentos, né? Vai acontecer algumas reuniões, a gente está conseguindo mobilizar mais pessoas para que acrescente ainda mais informações para esse diagnóstico. Então, isso é muito positivo, né? Alguém mais, então, quer fazer uso da palavra? Eu vou encerrar a reunião, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço, João, as suas explicações. E a gente encerra, então, a reunião por aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza, pessoal. Bom Muito dia. obrigado, um abraço a todos. Tchau. Excelente dia a Se todos. pagar o almoço, só me chamar. Tá joia. Tudo de bom, pessoal. Obrigado e já já a reunião está no Obrigado, YouTube. pessoal. Até mais.